Pessah vai chegando ao fim, e nesse Shabat, que é o 7º dia da festa, como a gente falou, a leitura da Torá vai contar a segunda parte da saída do Egito. Lá na primeira manhã de Pessah, o que a gente leu na Torá? Na primeira manhã de Pessah, nas sinagogas do mundo inteiro, a Torá contava sobre a noite da saída do Egito. Quando Deus, ou o anjo da morte, passou sobre, daí Passover, passou sobre a casa dos egípcios, salvou os primogênitos hebreus e acabou sendo a praga de Makat Bechorot, a praga da morte dos primogênitos. Naquela noite que a gente leu na primeira manhã de Pessah, a Torá relata que os israelitas comeram apressadamente, eles estavam em pé, já prontos para sair, cingidos, com sua túnica, cajado na mão, uma mochila, não sei se o nome era mochila na época, mas enfim, uma trouxinha com as suas roupas, as malas prontas, temendo que eles não tivessem o que comer no caminho, e mais sabendo que a massa que eles tinham preparado ainda não tinha fermentado, eles decidiram colocar aquilo no forno daquele jeito mesmo, e nasceu a matzá. A matzá que representava esse pão da pressa, esse pão da opressão e ao mesmo tempo um pão de liberdade. Ela é símbolo do horror sofrido pelos hebreus no cativeiro do Egito e ao mesmo tempo era a comida que eles poderiam comer na hora que eles quisessem, porque agora eram livres, a comida que acompanhou eles no deserto. Assim era a primeira parte. Nesse Shabat, amanhã a gente vai ler a segunda parte. Quando o faraó se arrepende de ter deixado o povo ir e começa a perseguir o povo no momento que eles estão se aproximando do mar. E vem do deserto de um lado, o deserto de outro, atrás o exército do faraó chegando e à frente um mar. O desespero bate. E aquele povo que achava que estava saindo para a liberdade, de repente se depara com a possibilidade do seu próprio fim ali. Ou vão ser afogados, ou vão ser mortos pela espada dos egípcios. Sem qualquer perspectiva, alguns gritam desesperadamente para Deus, clamam a Deus por ajuda. Outros gritam contra Moshe e culpam Moshe pela situação. Não tinha sepultura suficiente no Egito para você trazer a gente aqui para o meio do deserto para morrer aqui? O que você fez com a gente, Moshe, que tirou a gente do Egito? Se perguntam os israelitas, segundo o texto da Torá que a gente vai ler amanhã. Curiosamente, essa pergunta, o que você fez com a gente que tirou a gente do Egito, é a mesma pergunta que os egípcios fizeram para o faraó e que fez com que ele decidisse ir perseguir de novo. Eles perguntam, o que você fez com a gente que deixou os escravos irem embora? É a mesma pergunta. Aquela pergunta feita para o faraó, fez o faraó tomar uma atitude de ir atrás das pessoas. Essa pergunta feita para Moshe, o coloca numa situação como se ele fosse menor que qualquer um dos seres humanos ali. A pergunta é uma pergunta que traz em si mesma o desespero e a falta de ação completa. Mas Moshe é um grande líder e ele não despreza a angústia do povo, ele entende que o povo está desesperado, ele provavelmente também estava desesperado, mas mesmo assim ele encoraja as pessoas. Amanhã a gente vai ouvir, ele fala para as pessoas,
Acreditem e confiem no divino, e vocês verão uma grande salvação. Deus vai lutar por vocês. Ele não tem a mínima ideia se isso vai acontecer. Ele só está falando. E algo muito interessante acontece nesse momento. A Torá relata que Moshe, então, grita para Deus e fala, o que você vai fazer para ajudar a gente? E Deus responde da melhor forma. Ele diz, por que vocês estão me perguntando? Por que vocês estão gritando para mim? Por que vocês estão pedindo que eu faça alguma coisa? Fala para os israelitas que eles sigam em frente, em direção ao mar. Como num midrash moderno, seria como se Deus tivesse dito para Moshe, você acha que é só chamar por mim qualquer coisa, assim, salabim, abracadabra, e aí eu faço o que... Não, não basta apenas rezar, não basta apenas clamar por Deus. É preciso agir, é preciso tomar uma atitude. Yalá, vai em frente. E aí o texto continua, quanto a você, Moshe, levanta o teu cajado, estende o teu braço sobre o mar, e você vai conseguir partir esse mar ao meio. E os israelitas vão passar a pé enxuto. E assim, a divindade transmitia para a gente o primeiro ensinamento depois da saída do Egito. Aquele povo que acabou de sair para a liberdade recebia a primeira liçãozinha dele, numa série de muitos ensinamentos da Torá. Apenas esperar que algo ocorra, apenas esperar que a realidade mude, é a atitude típica do cativo. Porque para o cativo, nem a vida dele, nem as decisões dele estão nas mãos dele. O cativo não consegue decidir nada, ele não pode decidir nada, ele não é senhor da própria vida. Mas o livre pode decidir, o livre pode tomar uma atitude. O cativo não toma atitude porque ele nunca aprendeu a tomar atitude. Não é porque qualquer coisa, aquilo nem faz parte da realidade dele. O livre pode despertar a consciência, e assim ensina a divindade. Despertar a nossa consciência que a nossa ação não é apenas desejável, a nossa ação é obrigatória. Por isso a gente tem tanta fixação com mandamento. A gente olha para isso e acha, nossa, é cheio de pode, não pode. Cada mandamento é, no fundo, um convite, não uma ordem. Um convite que diz, a tua ação é necessária, faça, não faça, se abstenha de fazer ou tome uma atitude, mas você precisa, diante do mundo, diante de várias realidades, simplesmente fazer algo. Não fica esperando. É isso que diz a Torá. É por isso que a linguagem é de mandamento. Quem saiu do Egito não sabe o que fazer. Eu preciso mandar o cara descansar. Shabat vira uma ordem. Mas o Shabat é maravilhoso. Ué, qual é a questão? A questão é essa. O escravo não sabe se quer descansar. Então precisa vir alguém e fala, no Shabat você vai parar de fazer, não faça nenhuma obra que você costuma fazer durante a semana, vai descansar sim. Vai descansar sim. Sabe quando aquele workaholic fica doente, ele vai no médico, aí o médico dá um atestado, e o workaholic diz, tá bom, obrigado, não, mas é que amanhã eu tenho um negócio muito importante no serviço, e o médico tem que falar, não, você precisa de repouso, vai descansar sim. E o cara vai para o serviço mesmo assim. Se ele tiver um chefe bonzinho, eu não vou questionar essa afirmação,
o chefe vai falar: volta para casa. Você não tem que estar aqui. Vai descansar. A pessoa que se escraviza ou que vive cativa, ela não consegue sequer saber descansar, e a gente precisa disso. A nossa ação é obrigatória, mesmo quando a nossa ação é abrir mão da ação, como é o caso do Shabat. Parafraseando o Kohelet, eu diria que há um tempo para se cansar, um tempo para descansar. Um tempo para rezar e pedir a Deus, um tempo para agir. Um tempo para esperar e um tempo para fazer acontecer. Quando o que a gente espera que aconteça não está nas nossas mãos, obviamente não tem muito o que a gente fazer. A gente não tem algum controle, basta esperar no eterno, rezar, esperar que algo bom aconteça. Mas quando a gente espera algo que existe em alguma medida, uma chance de que eu possa ter algum controle sobre a situação, ali cabe a minha ação, ali cabe eu tomar essa história na mão, levar em frente e fazer, porque se eu não fizer, outro não vai fazer. Se eu não for por mim, quem vai ser por mim? Perguntava Hillel. E se não for agora, então quando que eu vou fazer alguma coisa? Perguntava Hillel. Que a gente possa ser mais como aquela primeira geração que saiu do Egito, que entendeu que o caminho naquele deserto rumo àquela terra prometida, onde eles nunca tinham estado, quem tinha estado eram 400 anos atrás os seus antepassados. Eles não tinham a mínima ideia de como era aquela terra, mas eles simplesmente acreditaram, seguiram em frente, viram o mar se abrir e puderam se lançar para o deserto. Que a gente possa ser como aquela primeira geração que entendeu pela primeira vez que se a gente quiser, não vai ser só um sonho. Im nirtze ein zo agadá. E esse mote virou o mote também daquelas pessoas que acreditavam e acreditaram na mensagem e nos ideais de Herzl e de outras tantas pessoas. Se vocês acreditarem, não vai ser um sonho. E eles conseguiram também tornar aquela terra de Israel uma realidade. Perfeita não, mas uma realidade maravilhosa. Shabbat Shalom, Chag Sameach, boa travessia a todos e a todas